aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. Estamos no nosso 10º dia de jejum para a glória de Deus. Aleluia. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E assim vamos continuar até o último dia desse jejum. E eu já estou sentindo um fluir do céu sobre a minha casa, sobre essa igreja. Eu já estou sentindo uma esfera diferente. Quem já está sentindo? Diga assim: os céus já estão se movendo ao meu favor. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Quem recebeu o devocional de ontem? Faz assim. Quem conseguiu imprimir e preencher? Não? Então, pastora Fabiana, por gentileza, distribui para os irmãos. Eu sei que esta palavra vai acrescentar algo muito poderoso na sua vida. Eu sei que o diabo não queria que você ouvisse essa palavra. Eu sei disso. E por que eu sei? Porque todas as vezes que o Senhor me dá uma palavra específica, que é para mudar a vida de pessoas, quando eu estou trabalhando nessa palavra, quando eu estou orando, eu sinto uma liberação muito específica dos céus, mas ao mesmo tempo eu sinto uma grande oposição do inferno. E desde ontem foi uma batalha travada para eu conseguir enviar para você o devocional. E eu estava gravando ontem a live de ontem. Alguém assistiu? Alguém conseguiu ver? Lá no canal do YouTube. Amém? A live de ontem foi uma grande batalha para liberar ela também. Então eu sei que Deus vai mudar algo na vida de alguém, e eu sei que o diabo trabalhou para que algumas pessoas não chegassem aqui para não ouvir essa palavra. Mas aí eu subi também para o canal do YouTube. Talvez não tenha mandado o link. Tá. Mas aí os irmãos seguem. Quem ainda não segue o canal do Cenáculo? Vamos lá, dá um curtir lá, um like lá. Põe o sininho para avisar quando chegar as mensagens para vocês. Tá bom? Glória a Jesus. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, nem você. Amém? Você não saiu de casa só para passar um tempo na igreja. Eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui, elas têm grandes responsabilidades, tiveram um dia de batalha, um dia estressante, e saíram de seus lares e chegaram até aqui porque creem que vai receber algo do céu e não vai ser diferente. Amém? E não quero perder o tempo e nem ficar falando palavras para você ficar encantado. Mais uma vez repito, quem anda comigo e quem já está no cenáculo sabe o quanto eu tenho temor do Senhor em liberar certas palavras, principalmente na área das finanças, e de como eu não suporto ver tantas igrejas e tantas portas explorando essa temática com o único objetivo de arrancar até o último centavo das pessoas. Não é o meu objetivo, não é o meu desejo, mas eu preciso cumprir aquilo que o Espírito Santo está me conduzindo a fazer. Quero declarar algo aqui que você já tem ouvido nos últimos dias. Deus deseja promover as famílias do cenáculo para um lugar de suprimento contínuo, de provisão abundante.
Deus colocou você aqui porque você carrega o mesmo sonho que Ele plantou no meu coração. Nós vamos cuidar do órfão, da viúva, do menos favorecido. Nós vamos cuidar do pobre e do necessitado, em nome de Jesus. É um grande sonho que nós vamos viver para a glória de Deus. É um grande sonho que nós vamos construir juntos para a glória de Deus. O pastor Márcio sozinho não vai fazer nada. Você sozinho não vai fazer nada. Mas cada sonho que o Senhor plantou no seu coração, se nós nos unirmos como igreja, nós vamos concluir para a glória de Deus. Quero começar falando em Provérbios, no capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Por toda a Bíblia você vai ver Deus incentivando o homem em buscar sabedoria. A Bíblia nos convida a buscar sabedoria do alto. O apóstolo Paulo diz que ele se movia, ele pregava, ele ensinava, não com a sabedoria do homem, não com a lógica da terra, mas ele falava com a sabedoria do alto. Porque você pode ter 50 diplomas na sua parede, pode concluir o total de faculdades que você quiser concluir, mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai continuar cego e tapado. Simples assim. Eu não tenho meias palavras e eu gosto de ser muito direto nas coisas. Eu conheço pessoas que fizeram N faculdades, mas que não enxergam nem um palmo diante do nariz. E tudo aquilo que eu não vejo, se eu não reconheço, eu não... Ah, não, era para estar mais bem ensaiado isso aqui. Já estamos 10 dias falando disso. Vamos lá. Se eu não reconheço, se eu não desfruto, se eu não celebro, se eu não valorizo, e se eu perco, acabou. Vou viver na escassez. Por que que tem gente que tem muito potencial, que carrega promessas grandiosas, mas não desfruta? Tem gente que é muito de Deus, que fala em línguas, que profetiza, mas vive na escassez. Não é o desejo de Deus que você viva na escassez, porque Ele disse que Ele veio para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Nada menos do que isso você pode aceitar. O que é uma vida abundante? Você está vivendo uma vida abundante? Você está vivendo uma vida abundante? Essa pergunta, ela precisa ecoar dentro do seu ser, e você precisa fazer uma análise sincera e dizer: não, eu não estou, tem áreas da minha vida que ainda tem escassez. Você pode viver uma vida plenamente abundante. Na sua vida espiritual tem que ter abundância. Você com intimidade com Deus, você abrir a Bíblia, Deus falar com você através da palavra, você pregar para as pessoas, você levar o amor de Jesus para as pessoas, você abraçar, ter direção do céu, visão do alto, visão aberta. Sim, Deus quer que você tenha uma vida abundante na área das suas finanças. Sim, Deus quer que você tenha o suficiente para patrocinar
a qualidade de vida da sua família, da sua casa, para você patrocinar, o salário do missionário no campo, você abençoar a viúva que você conhece, as suas vizinhas, patrocinar projetos grandiosos da igreja, que vai cuidar das pessoas. Sim, Deus quer te promover para este lugar, Deus quer te dar abundância de alegria, abundância de paz, abundância de amigos, a mesa cheia, a mesa farta, com gente feliz. Tem muita gente boa que Deus quer colocar no seu caminho. Deus não quer que você ande sozinho, Deus não quer que você ande triste. Deus quer te dar abundância de alegria, abundância de amigos de Deus. Deus quer suprir você em todas as áreas. Deus quer entrar no seu casamento e te dar plenitude no seu leito. Deus quer entrar nas suas emoções e curar os seus sentimentos. Deus deseja trazer neste tempo algo de plenitude no seu espírito. Aleluia! É o grande Deus que está se levantando na sua vida para que você viva uma vida grandiosa. Tem uma presença de Deus nessa casa. Tem uma presença de Deus neste lugar. E Deus quer te dar sabedoria. Irmãos, a pior coisa é quando uma pessoa, ela tem um conhecimento da palavra, mas ela não consegue aplicar a palavra que ela conhece. Diga: pior do que não saber é saber e não desfrutar. Mas o diabo vai sair da sua aba hoje. Sim, porque muitas vezes o inimigo nos amarra nos lugares de engano, de sofisma, de mentiras. Deus quer te dar inteligência para você romper a estação e entrar na nova estação de Deus. 2022 será o ano da colheita extraordinária. Diga assim comigo, se você estiver anotando, diga: cada sonho, cada projeto que Deus plantou no meu interior, chegou o tempo de um a um se cumprir. Vai se cumprir. Diga: sabedoria. O título dessa mensagem do devocional desses dias é: reconheça ideias sobrenaturais. Tem gente que tem muita ideia, mas não é qualquer ideia que é uma ideia sobrenatural. Não é qualquer ideia que nasce assim do nada. Tem gente que, sabe, aqueles sonhos de barriga cheia que a gente fala, dorme de barriga cheia, tem umas visagens e fala que é visão, que Deus mostrou, que é de Deus, que é uma porta. A maioria das vezes é laço. A maioria das vezes. A ideia sobrenatural, diga, ideia sobrenatural, é um pensamento que vem do céu. Ela é divinamente inspirada, ela vem de Deus. E geralmente uma ideia sobrenatural, ela vem para solucionar um problema. Uma ideia sobrenatural, ela vem para suprir uma necessidade. Uma ideia sobrenatural, ela vem para ser ajuda de alguém, resposta de oração para alguém, para suprir a necessidade da sua casa, da sua família, de pessoas que você ama. Ideias sobrenaturais. Sabe? Ideias de Deus estão fluindo aqui. Ideias dos céus estão fluindo deste lugar. Aqui vai ser o lugar onde Deus vai liberar você. Você vai voltar para casa cheio de sonhos.
Ideias sobrenaturais, elas resultam em grandes recursos. Diga, ideias sobrenaturais resultam em grandes recursos e suprimento para muita gente. Ideias sobrenaturais são métodos de Deus para criar riquezas. Sim, estão comigo? Ideias sobrenaturais são métodos que Deus vai te dar para você ter o potencial de criar e gerar riquezas para a glória dele. A verdade é que as riquezas dos céus, elas são disponibilizadas ao seu povo. Deuteronômio, no capítulo 8 e versículo 18, olha o desejo de Deus. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Quem tem Bíblia aí, irmãos? Deuteronômios 8:18. Deus, lembre-se que Deus é aquele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Vamos lá para nossas tarefas do dia? Vamos dar aquele empurrãozinho santo, falar: ei, é para empurrar de verdade, irmãos. Ei, lembre-se, não se esqueça que é Deus que nos dá a capacidade de produzir riquezas. Como o apóstolo Paulo diz, não, nós sabemos que a nossa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor. O Senhor, o Deus provedor, o grande Deus, o Deus de Jacó, está aqui essa noite para capacitar você, para te dar ousadia, coragem, fé, boas ideias, ideias sobrenaturais para produzir riquezas. Ideias divinas, elas não são sugestões dos céus. Não. Quando Deus te dá uma ideia divina, Ele não está te dando uma sugestão. É uma ordem do céu. É uma ordem do Senhor. E geralmente elas acontecem de uma forma muito peculiar. Talvez você pergunte: olha, como é que eu vou ter ideias sobrenaturais? Como eu vou saber se a ideia que eu estou tendo não é da minha carne, de eu mesmo? Como eu vou definir, como eu vou discernir se essa ideia é minha própria ou se é do céu? Eu conheço muitas pessoas e muitas pessoas vêm se aconselhar e contar coisas para mim, e a gente vai orar junto, e a gente vai aconselhar as pessoas. E algumas pessoas chegam e dizem: pastor, Deus me deu uma grande ideia, Deus colocou algo no meu coração, e eu tenho certeza que isso é do céu. E é a primeira pergunta que eu faço: depois de quanto tempo de oração, gerando isso no Espírito, depois de quanto tempo que essa ideia veio? Na maioria das vezes nem houve esse período de oração. Uma ideia sobrenatural, ela não nasce do nada. Se você não orou, se você não buscou um tempo de consagração e de jejum, para matar a sua carne, para colocar a sua carne no lugar. Vamos lá, fala comigo: colocar a carne no lugar. Porque esse jejum é para quê, irmão? Para a gente receber bênção? Por que não é para receber bênção? Porque já somos abençoados. Deus está trocando milagre por jejum? Deus quer que você passe fome para você ganhar uma prenda dele? Quem te ensina isso nem conhece Deus.
só está enganando as pessoas. É a campanha não sei do que, e fica não sei quanto tempo, e sobe no monte, faz aquilo para ser abençoado. Eu já sou abençoado. Se eu não recebi ainda, é porque eu não tenho maturidade espiritual para viver aquilo. Porque eu ainda não estou no nível de receber aquilo. E Deus, Ele ama me abençoar, Ele ama abençoar você. Tudo que Deus quer é que a sua vida seja um deleite do céu. Tudo que Deus quer é que a sua vida seja suprida em todas as coisas. Se há alguma escassez, há também alguma área da sua vida que você ainda não sacrificou no altar de Deus, que você ainda não se entregou completamente. Amém, irmãos? Então nós vamos fazer esse jejum. Por que estamos fazendo esse jejum? Para alinhar o nosso coração com o coração de Deus, para alinhar os nossos ouvidos com o som dos céus, para não ter influência da nossa carne nas nossas vontades, porque tem gente, irmãos, que está tão orgulhoso, tão arrogante, tão cheio de si, que aí os desejos dele passa então a ter um nome. Foi Deus que mostrou. Ou seja, a barriga dele está no centro. Ele entronizou as necessidades dele. O eu dele está tão grande que agora ele começa a falar que Deus falou. É a vontade da pessoa. É o desejo da carne dela. E agora, como ninguém manda na vida dessa pessoa, ela tem que dizer que foi Deus que falou. Para ela se sentir no direito de fazer com que todos acreditem e aprovem a ideia dela. Deus me mostrou e pronto. Eu largo mão. Falou que Deus... Deus te mostrou? Amém. Eu não vou discutir com você. Mas eu quero te avisar. Você orou? Você fez um jejum para matar a sua carne? Esse jejum, quem que a carne está gritando aí? Quero café. Quero carne, quero bife. Aí dá uns nervosos, você quer sentar a mão em alguém? Né? Porque quando a carne, irmãos, ela vai despontando. Quando eu comecei a fazer jejum, eu não entendia. Eu falava, se eu estou fazendo jejum e estou desviando, estou ficando mais tribulado da cabeça. Como é que é isso? Que eu estou jejuando e estou ficando mais atribulado. Na verdade, é a carne lutando. E aí você vai submetendo a carne, a obediência de Cristo. Você vai se submetendo, colocar a carne no lugar dela. Aquieta-te, alma. Shhh. Fica no seu lugar. Então você vai abrindo mão, né? Por que tem gente que não consegue entrar no jejum? Porque a carne manda nele. Aí depois vem com os sonhos, com as doidices da cabeça, as loucuras, falar que foi Deus. Não foi não, filho. Foi não. Isso é loucura sua. Não vai dar em nada. Sabe quando Deus te dá uma ideia sobrenatural? Depois que você vê, você observa ao seu redor, você encontra necessidades, você encontra lugares de escassez, você encontra crises e você se coloca no lugar para ser o suprimento. E se você fala, Deus, eu não consigo ver aquela situação desse jeito, usa a minha vida para suprir aquela casa, usa a minha vida para suprir o destino daquela pessoa, usa a minha vida para dar um destino, para mudar a história de pessoas, usa a minha vida para restaurar a história da minha família. Deus, até hoje a minha família sofreu escassez, sofreu no alcoolismo, sofreu nas drogas, sofreu no adultério, mas tem uma coisa, eu quero ser a pessoa que se levanta para ver o fim desse ciclo, dessa raiz de iniquidade ser destruída e eu ter uma família restaurada para a glória de Deus. Uma família próspera, uma família cheia de bênçãos, uma casa cheia de bênçãos e de paz. Aí você se coloca nesse lugar, e você vai para a brecha, e você ora, e você jejuma, e você consagra. Daqui a pouco, diga assim, depois de orações, depois de jejum, depois de se colocar na brecha, o Espírito de Deus começa a gerar na sua mente
ideias sobrenaturais. Não é de qualquer maneira não, viu, irmãos? Não vem chegar aqui com os embrólios que se arruma do nada. Fulano fez isso, deu certo, vou fazer também para dar certo. Tem gente que arruma a sociedade do nada. Do nada aparece uma sociedade. Não, vou abrir um negócio com isso aqui. Orei, é de Deus, eu estava orando. Estava nada, é mentira. Aí vai ver a pessoa espírita, é candomblé, é um embrólio. Aí treva e luz não combina. É só estresse, irmãos, só estresse. Deus quer te dar ideias sobrenaturais. Deus quer te dar ideias sobrenaturais. O potencial de uma ideia sobrenatural é que ela pode gerar riquezas. Sim, ideias sobrenaturais é a capacitação que Deus te dá para gerar riquezas. E Deus está dizendo, eu vou levantar famílias do cenáculo, eu vou levantar pessoas do cenáculo para suprir eles em tudo, para que eles tenham recurso, para eles suprir a obra de Deus. Eu estava orando há muito tempo e falei, Deus, levanta patrocinadores, quero fazer sua obra. Quero ter uma casa paterna, com crianças sendo contempladas. Crianças chegam de manhã e tem alimento, e tem um curso, e tem um curso profissionalizante, e tem esporte, e tem proteção. Senhor, eu quero fazer alguma coisa, sabe, pela viúva, pelo órfão, pelo estrangeiro. Me ajuda, Deus. E o Senhor falou assim, eu não vou mandar ninguém, eu vou enriquecer os que estão lá. Planta no coração deles a visão. E eu estou aqui passando a visão que queima todos os dias dentro do meu espírito. A igreja que marcha contra o império das trevas. A igreja que entra nas vilas, nos valados, e que ela supre, e que ela dá destino, e que ela muda histórias. Aleluia. Todas as vezes que você orar, leva isso em conta que eu estou falando. Algumas coisas Deus vai responder com milagres. Outras coisas Deus vai responder com grandes ideias. Na maioria das vezes Deus vai te dar ideias para você começar a montar o Lego. Quem gosta de Lego aí? Ô irmãos, ou prova aquele brinquedo? Sim ou não? Mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta que desde ontem o Espírito Santo colocou dentro de mim. Por que você desistiu daquela ideia? Por que você desistiu daquele sonho? Será que essa ideia que você desistiu, que você abandonou, esse sonho que você não liga mais, será que não seria esse sonho um sonho sobrenatural, uma ideia sobrenatural? Talvez essa ideia seria a ideia que geraria recursos para você cumprir os propósitos de Deus. Talvez essa ideia seria a solução para as necessidades da sua casa, da sua vida, da sua geração, das pessoas que estão ao seu redor. Talvez Deus plantou algo dentro de você e repetidas vezes você foi contestado, você foi desprezado, a sua ideia não foi bem-vinda. Repetidas vezes você tentou e tentou de novo, e como você se sentiu sozinho e não teve apoio, eu estou sozinho nessa, sabe? Na maioria das vezes a própria família não abraça.
Não é porque uma ideia veio do céu que todo mundo vai concordar com aquilo, não. Não é porque Deus te colocou algo no seu coração que tudo vai ser facilidades. Vai demandar um comprometimento sobrenatural. Sim. E se essa ideia que você abandonou veio de Deus? E se esse projeto que você carrega, que você abandonou lá, agora é só uma vaga lembrança, que de vez em quando vem à tona? E se esse projeto era um projeto grandioso, talvez você esteja sentado em cima de uma ideia de milhões de dólares. Oh? Tem fé aqui? E se Satanás trabalhou para paralisar você, porque sabia que você seria uma bomba no inferno, que o recurso que você carrega, que o recurso que você carregaria, aquilo que você produziria, ia mudar a história de um monte de pessoas. Oh, Deus, nos ajuda. Talvez você esteja sentado em cima de uma ideia de grandes milagres, sentado em cima de uma ideia milionária, catando centavos, contando reais. Sim. Sabe, tem uma frase de Ross Perot, um famoso bilionário. Ele disse a seguinte frase: uma boa ideia pode permitir que um homem viva como um rei pelo resto da sua vida. Eu não sei você, mas eu acho isso totalmente possível. Eu consigo olhar e ver evangelho nessa frase, embora não seja de alguém. Porque não é de alguém que não é evangélico. Mas olha para essa frase. Uma grande ideia pode fazer com que o homem viva como um rei pelo resto da sua vida. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes, que nós temos a unção de governo, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. As melhores ideias vêm de quem, irmãos? Sim. Existe alguém mais criativo que o Espírito Santo? Sim ou não? Alguém pode ter mais criatividade com o Espírito Santo? Aquele que pintou o pôr do sol como ninguém? Aquele que quando nada existia, porque tudo hoje é copia e cola, nada se cria, tudo se copia. Aquele que quando nada havia, ele teve a grande ideia e disse: haja e houve. Esse mesmo Deus ilimitado está dentro de você. Não limite o poder do Espírito Santo para gerar ideias sobrenaturais em você. Aleluia. Aleluia. Uma ideia sobrenatural, ela vem quando você observa ao seu redor. E você encontra uma crise. E você decide ser resposta para aquela crise. A ideia sobrenatural vai ajudar você e muitas outras pessoas. A ideia sobrenatural vai solucionar o seu problema e vai solucionar o problema de alguém ou de alguém. Uma ideia sobrenatural é a solução para eliminar o estresse, a tristeza, a ansiedade. Porque uma ideia sobrenatural vai aumentar o seu entusiasmo, a sua alegria, o seu ânimo. Quando o Espírito gera uma ideia em você, Ele mesmo te dá o gás para você ir para cima. E Ele muda a sua cabeça, Ele muda, você sai do casulo, você sai daquilo que você está enclausurado. Talvez, irmãos, você está há muito tempo
Sei lá, eu vou falar o que o Espírito está me falando. Talvez você está preso muito tempo na escassez, na depressão, na ansiedade, na tristeza, nas doenças. E Deus está dizendo, eu quero gerar uma ideia que vai tirar, vai arrancar você da cama, vai arrancar você da tristeza, vai arrancar você do seu quarto e vai te colocar na rua para promover o reino de Deus. Uma ideia sobrenatural pode ou não ser aceita por aqueles que estão ao seu redor. Uma ideia sobrenatural pode gerar uma riqueza excepcional. Aleluia! Uma ideia sobrenatural requer um esforço, uma atenção, um comprometimento sobrenatural. Uma ideia sobrenatural pode resultar numa provisão para toda a sua vida. O reconhecimento, quando você reconhece que nós estamos nessas chaves de reconhecer, quando você reconhece uma ideia sobrenatural inspirada por Deus, isso pode proporcionar para você uma renda vitalícia para você, para sua família e para sua geração. Então, o que o Senhor tem nos falado? É tempo que Deus vai fazer o quê? Cumprir promessas antigas. É o tempo que Deus vai ressuscitar sonhos. É tempo de acontecer palavras proféticas que já foram liberadas ao seu respeito. Quantos aqui carregam promessas? Quantos aqui carregam projetos de Deus? Vamos lá. Quem aqui, assim, de uma forma bem clara, o profeta chegou na sua cara e colocou o dedo no seu nariz e falou assim, assim diz o Senhor. Quem recebeu essa palavra? Quero falar para você, chegou o tempo de se cumprir. Chegou o tempo de se cumprir aquilo que Deus falou ao seu respeito. Ei, chegou o tempo do Senhor cumprir na sua vida a promessa que Ele te deu no altar. Olha para mim, você é do altar. Deus tem uma promessa para você no altar. Ele é o Deus que te levanta e te restaura. Ele é o Deus de Sião que te guarda e te protege. Há uma unção para ser liberada sobre a sua vida. O diabo trabalhou para destruir o seu chamado e seu propósito. O diabo e o inferno trabalhou para te arrancar do altar. Mas Deus está te dizendo, eu sou o Deus que te restauro. Eu sou o Deus que te levanto. Eu sou o Deus que te uso para multidões. Diga assim, é tempo de Deus ressuscitar sonhos. Diga assim, é tempo de cumprimento de promessas antigas. É tempo de palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida, elas começarem a queimar dentro de você. Eu quero profetizar que tem pessoas aqui que vão perder o sono, que vão ter que levantar de madrugada, pegar papel e caneta e começar a escrever aquilo que o Espírito Santo está falando. Escreve bem a visão, deixa muito bem definido, porque o Senhor vai cumprir. É tempo de você receber a provisão para que você cumpra o seu propósito. Quem tem chamado aqui? Todo mundo tem chamado aqui. O que é chamado? Chamado é simples, é quando Deus te chama. Igual Deus chamou Moisés. Sim ou não? É um chamado. O que você faz com o chamado? Se você não responder, não faz nada, não é nada. Se você não der uma resposta para o céu, um chamado não é nada. Ah, eu tenho um chamado, mas já deu a resposta.
Quando você dá uma resposta ao chamado, você se levanta do seu lugar. E Deus começa a promover você. E Deus começa a trabalhar em você. E Deus começa a levantar o seu ministério. A Bíblia chama de ministério o seu trabalho, o seu santo serviço no Senhor. Aquilo que você nasceu para fazer. Diga propósito. Diga propósito. É aquilo que eu nasci para fazer? Chamado é Deus tentando me convencer do meu propósito. O que é chamado é Deus falando com você, falando: ó, você tem um propósito, eu te fiz para uma missão, eu criei você para você executar isso, isso e isso. Antes que você fosse criado no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu todos os seus dias. Antes que você fosse gerado, antes da fundação do mundo, Ele te elegeu nele para um propósito. A sua história começou no céu, a sua história começou lá. Deus escreveu um projeto ao seu respeito. Você não está aqui por mero acaso, eu estou aqui por obra do destino. Não, não. Você é um projeto de Deus. Deus te mandou para essa terra para cumprir uma missão. E Ele está dizendo, Ele está te chamando. E a resposta a esse chamado é você aceitar o propósito e dizer: eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir aquilo que Deus me criou para ser. Sai desse lugar de autocomiseração, sai desse lugar de coitadismo. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me apoia, ninguém me dá oportunidade. Ah, meu Deus do céu, quando uma pessoa entende o chamado, responde o chamado dela e entende o propósito dela, ninguém para, ninguém para. Deus quer te fazer imparável, imparáveis, imparáveis. Deus quer te levantar para algo grandioso. Você não vai parar na opinião dos outros. Você não vai parar na ofensa dos outros. Você não vai parar na rejeição dos outros. Você não vai parar na sua escassez. Você não vai parar no que você está vendo. Porque nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Nós temos uma palavra. E quando Deus dá uma palavra, Ele cria uma jurisdição para que a gente ande nela. E quando a gente anda debaixo de uma jurisdição do céu, ali nós temos legitimidade para começar a gerar. Diga gerar, gerar. Diga então assim: propósito é aquilo para qual eu fui criado. Chamado, quando eu respondo o chamado de Deus para cumprir o propósito. E ministério, ministério é o recurso para você cumprir o propósito. A Bíblia chama de ministério o recurso para você cumprir o propósito. Você precisa de recursos financeiros, você precisa de pessoas, porque se tiver recurso financeiro e não tiver pessoa, você não cumpre. Então, ministério é o conjunto de coisas que você precisa para cumprir o propósito. E Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele está dizendo assim: eu vou levantar o seu ministério. Não é uma placa de igreja que você vai levantar. O seu ministério é abraçar essa casa, abraçar esse time e falar assim: eu te ajudo, você me ajuda, o meu sonho completo seu, e a gente junto vamos fazer algo grandioso para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia. Eu não sei se durante essa ministração pode ser que o Espírito Santo tenha tocado você e trazido à tona alguns sonhos que você deixou pelo caminho. Pode ser que muitos dos sonhos que você teve foram coisas da sua mente, e isso é muito ruim, porque às vezes um sonho errado nos prende a vida inteira.
Você recebeu uma folha aí nas suas mãos? Aí tem assim: meus sonhos para minha família, meus sonhos para minha vida profissional e financeira, e os meus sonhos para a vida espiritual e ministerial. Você já está em jejum? Quem não estiver vai entrar, ainda dá tempo de participar da bênção. E quem está fazendo meia boca, se conserta e faz direito. Porque eu não estou brincando aqui e não estou enganando ninguém. Eu estou dizendo que Deus já liberou lá do alto algo sobrenatural de riqueza, de provisão, de suprimento sobre a sua vida. Só que se você não estiver afinado com os céus, você vai ficar igual um cego, igual Agar, no meio do deserto, do lado da fonte e morrendo de sede. Agar estava preparada para fazer o enterro do filho. E tinha uma fonte do lado. Deus não foi lá criar a fonte. Deus falou assim: olha ali a fonte. Então o que nós estamos fazendo aqui é algo muito peculiar. Nós estamos afinando os nossos ouvidos, alinhando a nossa visão e audição espiritual. Você vai levar para casa e durante esses dias você vai pensar com carinho e você vai escrever aqui os sonhos. Escreve tudo que Deus te mostrar. Até os que você tem dúvida. Isso aqui eu acho que foi, sei lá, eu acho que não estava bem não. Escreve, vai que é. Escreve tudo. Eu quero orar com você. Quero no domingo de manhã, você vai trazer isso preenchido. A tarefa era para hoje, mas alguns não prestaram muita atenção. Mas você vai fazer isso domingo de manhã. Eu quero você aqui diante do altar com essa folha preenchida. É um ato de fé. Eu vou orar com você e nós vamos consagrar estes sonhos ao Senhor. Alguns Deus vai varrer da sua vida. Alguns desses sonhos Deus vai arrancar para sempre da sua vida. E Deus vai te dar firmeza no sonho que Ele plantou sobre a sua vida. Você vai parar de perder tempo com um sonho que é vento, correndo atrás de vento. Você vai começar a sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Pastor, mas parece uma loucura, porque eu não tenho como cumprir esses sonhos, não tenho como realizar. Esse que é de Deus. Porque se tivesse, não era de Deus, era seu. Quando Deus te dá um sonho, ele não cabe dentro de você, ele não cabe na sua estrutura. O projeto de Deus para você é maior do que você. A palavra é maior que você, o propósito é maior que você. E é por isso que nós estamos aqui buscando unção, porque a unção nos ajusta para o propósito. A unção nos habilita para o propósito. E é isso que nós vamos fazer aqui no domingo. Eu espero você. Traga essa folha preenchida em nome de Jesus. Quem vai preencher essa folha? Deixa eu ver. Quem crê nessa palavra, preenche essa folha. Vou fazer uma caixa aqui muito bonita. Vou preparar uma caixa para pôr aqui. E você vai depositar esses sonhos. E nós vamos orar. E no final do jejum, você vai retirar no final do jejum, você vai retirar desse envelope. Vou providenciar uns envelopes. Você vai colocar essa folha e vai escrever seu nome no envelope. E nós vamos consagrar esses sonhos ao Senhor. Amém, igreja? Vocês entenderam essa palavra? Neste tempo, você fica muito atento às direções do céu. Tem gente que aqui já está recebendo direção do alto. Tem gente que está meio ainda com medo de ir para cima, meio com medo de, sabe, talvez. Não, Deus está dizendo, se levanta em fé, se levanta em fé, que eu vou honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Os sonhos de Deus serão restaurados na sua vida. Essa noite é uma noite de restauração de sonhos. Eu sei que o diabo aprontou muito para parar você, mas você está aqui, resiliente mais do que vencedor.
E eu quero que você se levante agora com toda a autoridade do céu. E esse levantar é um levantar para vencer, é um levantar para realizar. Nada vai parar o seu sonho, nada vai parar a sua marcha. Você vai se tornar aquilo que Deus plantou no seu coração que você seria. Ninguém vai parar as mudanças que você quer fazer na sua história. Deus está me falando, soprando, o Espírito Santo soprando aqui. Muitas pessoas carregam desejo de mudanças em si mesmo, e o diabo parou, o diabo lançou seta, preguiça, desânimo, sabe, decepções, e Deus está dizendo: eu sou o Deus que te lava, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te limpa das decepções, eu sou o Deus que ressuscita sonhos. Recebe no seu espírito essa unção de renovo, recebe no seu espírito esse refrigério, recebe de novo a capacidade de sonhar, de projetar para a glória de Deus. Recebe agora a ousadia para pegar o papel, a caneta, desenhar aquilo que Deus está soprando. Sim, o diabo tentou dizer para você que não era isso, mas eu te digo com autoridade profética, em nome de Jesus, este sonho é um sonho de Deus. Pai, eu oro sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja. Nenhum sonho dos teus filhos ficarão no chão. Em nome de Jesus eu declaro sua igreja abençoada, seu povo abençoado, com a capacidade de reconhecer, de discernir ideias e sonhos sobrenaturais, em nome de Jesus.